Era fim de tarde, quando Zé Felipe entrou sozinho no estúdio de casa. O céu estava escurecendo rápido, e tudo parecia em silêncio, menos os pensamentos que o atormentavam. Ele olhou para o celular, respirou fundo e sussurrou para si mesmo: "Não dá mais, Maressa. Eu confiei demais." Naquele instante, um ciclo estava sendo encerrado. Mas antes de entendermos esse momento tão íntimo, é preciso voltar um pouco no tempo. Voltar para os dias em que tudo ainda parecia estar no lugar. Os sorrisos ainda brilhavam, as famílias se reuniam e o amor que encantava o Brasil ainda existia aos olhos do público. Zé Felipe e Virginia eram mais do que um casal. Eram um fenômeno. Um casal jovem, bonito, alegre, com 2 filhas encantadoras e uma rotina compartilhada com milhões de seguidores. Mas por trás das câmeras, a vida é sempre mais complexa. O que parecia um conto de fadas era, na verdade, uma convivência cheia de desafios. As crises começaram pequenas, um olhar atravessado, uma palavra mal interpretada, a ausência que machuca mais do que a presença. Com o tempo, essas rachaduras viraram abismos. E foi assim que, em maio de 2025, veio o anúncio oficial. Zé e Virginia estavam separados. A notícia caiu como uma bomba. Milhares de fãs comentaram, se emocionaram, tomaram partidos. Mas o que ninguém sabia é que, nos bastidores, uma outra história estava se desenrolando. Uma história que envolvia confiança, amizade e, segundo muitos, traição e Maressa. Esse nome começou a ser repetido em silêncio. Primeiro em tom de dúvida, depois em tom de mágoa. E então, finalmente, em tom de decisão. Ela não era apenas uma funcionária. Era considerada parte da família. Estava presente em almoços, festas, viagens. Conhecia os horários das meninas. Sabia das brigas silenciosas entre o casal, dos momentos de alegria e também dos dias em que o sorriso de Virginia parecia forçado demais. Zé Felipe a chamava de Má, como quem chama uma irmã mais velha. Virginia dividia confidências com ela, como se fossem adolescentes em segredo no quarto. Muita gente não sabe, mas foi Maressa quem ajudou a organizar a festa surpresa do aniversário de Virginia em 2023. Foi ela quem correu atrás dos fornecedores, ligou para os amigos mais íntimos e ainda ajudou Zé a escolher o presente perfeito. Um anel com pedras da cor favorita da esposa. Virginia, emocionada, deu um abraço demorado na amiga naquele dia e disse: "Você é minha irmã que a vida colocou aqui." Essa relação era de afeto, de convivência. Por isso a queda foi tão dolorosa. Os primeiros sinais de tensão começaram bem antes da separação pública. Nos bastidores, o clima estava diferente. Zé passou a ser mais ausente, mergulhado nos compromissos e também nos questionamentos internos. Virginia se jogou no trabalho, nas gravações, no crescimento da marca, que levava seu nome. E Maressa? Maressa estava ali, entre os dois. Ela ouvia as dores dele. "Zé, você tem que descansar. Tá demais para sua cabeça." Ela também acolhia. Virginia nos momentos de desabafo: "Mas eu não sei mais como reconectar com ele." Maressa sabia tudo, e esse tudo se tornou um peso. Quando a separação aconteceu, o mundo inteiro teve acesso a uma única versão: a de que o amor havia virado amizade, respeito, cuidado pelos filhos. Mas quem vivia ali dentro sabia que a ruptura foi cheia de mágoas, de palavras cortantes e de promessas desfeitas, e entre tudo isso, havia informação demais circulando. Informações sobre onde Zé estava, com quem falava, o que pretendia fazer a seguir. Pequenos detalhes que chegavam até Virginia com rapidez surpreendente. Um dia, em uma reunião informal, Virginia comentou: "Ele disse que não vai fazer aquele show. Tá inseguro." A equipe estranhou. Esse detalhe era novo até para alguns membros da produção. Como ela sabia? Foi aí que o sinal vermelho acendeu. E chegou aos ouvidos de Zé. No começo, ele duvidou. Impossível. A Maressa nunca faria isso. Mas à medida que os fatos se confirmavam, os horários batiam, e as reações vinham com antecedência, ele entendeu. Alguém estava repassando. Ele ficou em silêncio por dias. Observou. Testou. E quando teve certeza, chamou Maressa para uma conversa franca. O que se diz aqui foi uma das conversas mais dolorosas da vida dele. Porque a dor de uma traição emocional nem sempre está ligada ao romance.
Às vezes, está na quebra da confiança entre amigos. Eu achei que estava ajudando. Zé. Juro por tudo. Ela tá abalada. Só queria que ela entendesse seu lado. Ela pode ser sua amiga, mas você trabalha para mim, e tem coisa que a gente não volta mais. Essa foi a última conversa entre eles. A demissão foi imediata, formal. Dolorosa, Maressa saiu sem alarde. Sumiu das redes sociais. Algumas amigas disseram que ela chorou por dias. Não por perder o cargo, mas por perder a ligação com a família, que ela ajudou a construir. Virginia ficou em silêncio. Não se pronunciou, mas, segundo fontes próximas, tentou conversar com Zé. Ele não quis. Quem passa por cima da minha confiança uma vez, não tem como voltar. A equipe de Zé também ficou abalada. Muitos gostavam de Maressa. Alguns a defenderam. Outros disseram que ela estava dividida demais entre os dois lados. Os fãs, como sempre, formaram dois exércitos. Alguns a chamaram de traidora. Outros disseram que ela foi apenas leal a quem a tratava como irmã. Mas a verdade é que, para quem vive dos holofotes, não há espaço para zonas cinzentas. Ou você é 100% fiel, ou está fora. Hoje, Zé Felipe está mais recluso. Passa tempo com as filhas, grava com menos frequência, faz poucas aparições públicas. Seu olhar mudou. Ele continua o mesmo homem brincalhão em alguns momentos, mas está mais sério, mais contido. Virginia segue com a vida cheia de compromissos. Entre um programa e outro, ela foca nas filhas, nas campanhas, nas gravações. Mas quem a conhece percebe um certo vazio nos olhos. As duas partes estão tentando recomeçar. Mas há algo entre elas que ainda ecoa. Um silêncio que grita, uma ausência que machuca. E Maressa, ninguém sabe ao certo. Ela está longe dos holofotes, tentando recomeçar. Talvez em outra cidade, talvez em outro ramo. Mas dentro dela, com certeza, há perguntas sem resposta, noites sem sono, e uma ferida aberta. E ela acreditava que poderia ser fiel aos dois. Que poderia ouvir ambos, apoiar ambos. Mas nesse mundo, onde tudo vaza, onde tudo pesa, onde tudo se cobra, isso foi impossível. E assim, mais uma história termina sem aplausos, sem post de despedida, sem obrigado pelos serviços prestados. Apenas o silêncio. Silêncio esse que nos diz muito mais do que qualquer nota oficial. Porque quando a confiança é rompida, o que resta não são palavras, são ecos. E esses ecos ainda estão vivos. Se você acompanhou até aqui, sabe que essa história é mais do que fofoca. É sobre relações humanas, sobre empatia, sobre lealdade, sobre escolhas e talvez sobre perdão. Mas isso, só o tempo vai dizer. Até o próximo vídeo.